de solidão, não obstante termos aumentado a nossa capacidade tecnológica de conexão, de contatos, né, de conectividade. Há quem tenha, por exemplo, centenas, até milhares de amigos, né, nas redes sociais, mas não encontre ninguém para ouvir a sua própria dor. Há quem hoje, por exemplo, esteja cercado de muitas pessoas e ainda assim carregue um imenso vazio de solidão. A gente pode estar cercado por muita gente e isso pode não significar nada do ponto de vista da nossa experiência de comunhão, né, de estarmos com os outros. Pois bem, a festa de hoje ela revela algo do coração de Deus, da sua identidade, de quem Deus é. E qual é a grande revelação? É que Deus é amor. Está lá também na carta de São João, né? Deus é amor, mas hoje também no Evangelho nós encontramos essa mesma expressão. Jesus diz, Deus amou tanto. Bom, se Deus é amor, se Ele é amor, Ele não pode ser solidão. Por quê? Porque quando existe amor, sempre existe alguém que ama, o amante. Existe aquele que é amado, o objeto do amor. E existe o amor propriamente. E aí está aquilo que, isso que eu estou dizendo para vocês, Santo Agostinho, quando escreve sobre a Trindade, ele fala justamente sobre isso, né? Ele diz que o pai é o amante, é aquele que ama o filho. O filho é o amado do pai, é o objeto do amor do pai. E o Espírito Santo é o amor que une o pai ao filho. Então a gente vê que o mistério da Trindade é um mistério que fala sobre o amor e a comunhão de três pessoas. São três que vivem em comunhão, unidos pelo amor. Como é bonito a gente pensar assim, não é? E ver Deus como essa experiência que é quase um antídoto ao veneno que nós vivemos hoje da solidão. Deus é essencialmente comunhão porque Ele é amor. Deus não está somente conectado, Deus está conectado e amando. E se sentindo amado, e experimentando o amor. Então a festa de hoje nos recorda que na origem de tudo, e não é só na origem nossa, né? Nós os seres humanos temos aí alguns bilhões de anos, nem é da origem do universo, que tem aí bilhões de anos. Antes do universo ser criado, antes que nós fôssemos criados, já havia algo não criado que vivia em comunhão de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na origem de tudo, nossa, do mundo, do universo, não existe solidão, mas comunhão. Nós não fomos criados por Deus para vivermos na solidão. Porque o Deus que nos criou, Ele é um Deus relação. Ele é um Deus de encontro, Ele é um Deus de amor. E é justamente isso que a palavra de Deus hoje nos revela de uma maneira tão bonita. Iniciemos pela primeira leitura. Moisés, ele sobe a montanha para se encontrar com o Senhor, que vai lhe entregar as tábuas da lei. E enquanto ele está lá na montanha com Deus, ele clama por Deus, ele faz uma oração. E nessa oração, o próprio Moisés revela quem é Deus. Ele diz assim, Senhor, Senhor, clemente, paciente, rico em bondade e fidelidade. Olha aí, o retrato de Deus. Misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel.
não quis ser conhecido e nem se revelou a Moisés pelo medo, mas pela misericórdia. Não se revelou a Moisés pela distância, mas pela proximidade. Não se revelou a Moisés pelo Deus que castiga, mas pelo Deus da fidelidade e do amor. É claro que a gente, quando lê a Bíblia, às vezes encontra, não é, algumas imagens de um Deus terrível, implacável, que castiga. Sim, ao longo da história, muitas vezes o ser humano imaginou Deus a partir da sua própria imagem. Um Deus severo, vingativo, castigador, impaciente. Mas a própria revelação bíblica, que alcançou seu auge em Cristo Jesus, ela foi corrigindo essa imagem. O coração de Deus não é mais um coração que condena, mas um coração que salva. Não é mais um coração que se vinga, mas um coração cheio de misericórdia. E a força de Deus e o poder de Deus, o maior que Ele tem, é justamente o de manifestar compaixão. O poder de Deus, Ele se revela amando e não destruindo. O Evangelho aprofunda isso de um modo assim maravilhoso. Né? Jesus disse, como eu falei antes, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É importante que o Evangelho diga que Deus não amou apenas os justos, os puros, os santos, mas Ele amou o mundo. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. O Filho de Deus não foi entregue pelos justos, pelos que se consideram bons, pelos puros, mas pelo mundo. Esse mundo nosso, ferido, contraditório, marcado por guerras, por violência, por injustiça, por pecados, Deus amou o mundo real. Ele ama a você, pecador, como a mim, do jeito que somos. Do jeito que somos. Com o pecado que carregamos, com as fragilidades que temos, Deus não nos ignora. Ele nos ama como somos. E amou tanto, e Deus amou tanto, o Pai amou tanto, que entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era seu Filho, o objeto do seu amor, desde toda a eternidade. Ele entregou aquilo que Ele mais amava, pelo amor que Ele tinha por nós. Se vocês me pedirem para explicar isso, eu não conseguirei, porque isso pertence ao mistério de Deus. Como foi possível que Deus entregasse seu único Filho por nós que não merecíamos absolutamente nada? Nada. Éramos pecadores, o Filho era santo e puro. Como explicar isso? Mas é impressionante ainda o que Jesus diz em seguida. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Isso mostra que o projeto que Deus tem para nós não é o de nos condenar. O projeto de Deus é nos salvar. O projeto de Deus não é nos excluir. O projeto de Deus é nos abraçar, como somos. O projeto de Deus não é rejeitar. O projeto de Deus é nos reencontrar. E aqui nós estamos diante de uma das mais profundas diferenças entre o jeito de sermos e o jeito de Deus ser. Vejam como é que a gente se comporta, se não é o contrário do jeito de Deus se comportar. Nós frequentemente nos afastamos das pessoas quando somos decepcionados por elas. Nós geralmente desistimos das pessoas quando elas não correspondem às nossas expectativas. Nós bloqueamos e cancelamos de nossas redes sociais aqueles de quem nós discordamos. Eu sou uma. Deus, ao contrário,
não exclui, não cancela, não bloqueia, não joga para fora, não se afasta, ele faz o caminho contrário. Ele se aproxima ainda mais. Quanto maior for a ferida da humanidade, quanto maior for o pecado que carregamos, maior é a oferta de amor de Deus por nós. Se vocês me perguntarem como explicar isso, desculpe, isso pertence ao mistério de Deus. Eu não saberia dizer. Eu só sei que isso é verdade. Uma santa que eu nem conhecia, Santa Genoveva Torres, uma santa espanhola, e ela certa vez, enfrentando muitas dificuldades e perseguições, ela escreveu assim: o amor nunca diz basta. E talvez essa frase dela, né, o amor nunca diz basta, sirva para a gente entender o que é, finalmente, essa Santíssima Trindade. Porque o Pai nunca disse basta à criação. O Filho nunca disse basta à humanidade por causa do pecado. Ele salvou a humanidade. O Espírito Santo nunca disse basta à Igreja, apesar dos erros que ela cometeu. Mas ele continua sustentando essa Igreja ao longo dos séculos. Então é bonito saber que o amor de Deus nunca disse basta. Nunca disse basta. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos exatamente isto. Um amor que não disse basta diante da traição. Jesus foi traído e nem disse basta. Ele não disse basta diante da ingratidão dos que o crucificaram. Ele não disse basta diante da violência que praticaram contra ele. Ele não disse basta nem sequer diante da morte. Ele só disse perdão. Por isso, a festa de hoje não é a contemplação de uma teoria teológica, né, de uma ideia, Deus é uno e trino, uma pessoa só, Deus único em três pessoas. Tudo isso é uma formulação importante para a nossa razão. Mas ela é, sobretudo, a revelação daquilo que nós somos chamados a ser, porque nós somos originários dessa Trindade. Nós nascemos nela. Nós fomos criados à imagem de Deus. Um Deus, portanto, que, não sendo criado, sempre existiu como comunhão. E a nossa vocação não é a do isolamento. Uma coisa é eu precisar, às vezes, ficar sozinho, me retirar um pouco. Outra coisa é eu fazer uma opção pela solidão. Isso parece não ser tão natural. Nós não nascemos para o isolamento, mas para a relação. Não é o egoísmo o nosso fundamento, mas é o dom de si. Nós não nascemos para sermos fechados em nós mesmos, mas para aprender a amar. Como dizia o poeta Vinícius de Moraes, né? Fundamental é mesmo amor e é tão difícil ser feliz sozinho. Essa é uma realidade. Nós não nascemos para viver no isolamento. Vejam que também São Paulo nos recomenda na segunda leitura: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, a unidade, não é? Vivei em paz, e o Deus de amor e da paz estará convosco. Quando é que a gente sabe que Deus está conosco? Quando a gente caminha no amor, quando a gente promove a concórdia, né, uns para com os outros. Quando, por exemplo, uma família aprende a perdoar, a Trindade, que é um mistério, se torna visível. Quando uma comunidade, uma paróquia, né, uma comunidade cristã, supera às vezes as divisões e reconstrói a sua unidade, a Trindade, que é um mistério, se torna visível. Quando alguém se aproxima de quem sofre para lhe devolver a esperança, a Trindade se torna visível. Quando a
gente abre espaço para o outro em nossa vida, seja lá quem for esse outro, o mistério que nós celebramos ganha carne e rosto. No mundo ferido pela solidão, nesse mundo, vejam, o mundo polarizado, né, a gente fala, né, os extremos. Esse mundo polarizado, ele é o avesso do que Deus é. O avesso da nossa vocação. A polarização ela tem que ser combatida porque ela neutraliza a nossa identidade, a nossa realização humana em Deus. Então, esse mundo, né, de muita solidão, polarização, dificuldade de acolher as diferenças, preconceitos em relação a pessoas que não são iguais a nós, tudo isso, nesta festa de hoje, a festa de hoje nos recorda que o nosso fundamento é outro. E que se a gente está vivendo assim, é porque nós demos as costas para Deus. Deus não nos quer assim. E aqui o amor de Deus não é um sentimento, uma coisa que possa ser fugaz e passageiro. O amor que nós estamos falando aqui tem um rosto que é Jesus. Esse amor é um amor que se doa, que acolhe, que perdoa. Para encerrar, né, se alguém hoje nos perguntasse qual é o mistério da Santíssima Trindade, talvez nós pudéssemos responder com as palavras de Santa Genoveva: o amor nunca diz basta. Porque esse é o segredo de Deus, é o segredo do Evangelho. E esse é também o único caminho capaz de curar a solidão do coração humano e as guerras que estamos travando nesse momento. Amém. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,